Nosso programa está de volta. Agora eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a Luciane Fogaça, que é psicóloga. Tudo bem, Lu? Boa tarde. Tudo, boa tarde. É um prazer estar de volta aqui, Jaque. O prazer é meu em te receber aqui. A gente vai falar sobre um assunto, eu acho que está sempre em alta falar sobre estresse, né? Queria que você, por favor, começasse explicando para nós o que é. A gente sempre vê o estresse como vilão, né? Isso. Mas o que é o estresse? O estresse é aquela reação de luta ou fuga diante de uma situação de emergência que o organismo procura reagir e procura uma saída para tudo ou nada. Então ele vai ou lutar ou fugir. E as mulheres têm uma tendência maior de procurar então um apoio. Só que esse estresse ele pode ser neutro ou negativo ou positivo. Ele pode ser um eustresse, que é uma situação que exige uma reação que você consegue ter uma ação boa para aquela situação. E existe o distresse, que é um esgotamento. Então, é uma situação que exige uma capacidade de adaptação, de reação, que a pessoa não consegue. Então, gera um esgotamento. Isso se chama distresse. Existem esses dois tipos de estresse. Significa, então, que cada pessoa vai reagir de uma maneira diante, de repente, uma equipe. Diante da mesma situação, cada pessoa pode agir de uma maneira. Pode agir de uma maneira. Cada pessoa tem um jeito de agir. Ela tem mecanismos, formas adaptativas para reagir àquela situação. Quando a gente pode imaginar, então, que o estresse é bom? Então, o estresse, quando você tem um jeito funcional, não disfuncional para lidar, para reagir com a situação. Existem os estressores. Então, por exemplo, existem situações e acontecimentos na nossa vida críticos que exigem de você uma adaptação profunda no modo de viver. Então, você tem que mudar o seu jeito de viver. E aí, isso exige de você uma demanda emocional, afetiva profunda e de longa duração. Por exemplo, um casamento é um fator, um acontecimento de estresse. A chegada de um filho, a perda de um ente querido, exige de você uma profunda adaptação, uma reação onde mexe com suas emoções e com seu emocional e que ela é constante, é pro resto da vida. Isso pode causar um estresse. Funcional, você pode conseguir lidar com as exigências desse estresse e você lida de uma forma boa, isso não te faz mal, mas te mobiliza, pede de você uma reação para se readequar, reestruturar a sua forma de viver. E existe também aquelas pessoas que não conseguem se readaptar, reformular psiquicamente e conseguir lidar bem com aquela situação. Existem aqueles estressores que a gente fala que são cotidianos, que desestabilizam o dia a dia, que trazem um mal-estar, onde a pessoa se sente frustrada, com medo. Por exemplo, aborrecimentos do dia a dia com os filhos, com as situações domésticas da casa, ou com a necessidade de perder peso, ou com problemas financeiros. Aquelas situações cotidianas que podem trazer um estresse disfuncional, porque você fica constantemente frustrada, com medo, aborrecida, aumento de preço das coisas. Que a gente está bem nessa época, né? Que são os estressores cotidianos. Existem aqueles estresses crônicos, que são os estresses, por exemplo, perda de emprego, quando você é mandado embora, ou trabalhar muito. São coisas que acontecem com frequência e repetitivas. Então, é um estresse crônico ou uma situação pontual que vai ser para sempre, um divórcio. É um estresse crônico. Existe também aqueles estresses traumáticos, que foi um acidente. Então, gerou um trauma. Então, é um estresse traumático. E existe aquele estresse também, que é um estresse, como posso dizer, de uma situação, por exemplo, você se sente desamparada amorosamente, você se sente carente. Então, isso também te gera um estresse. Ou seja, são vários os fatores no nosso dia a dia que podem desencadear o estresse. Que pode ser funcional, você pode ter uma capacidade boa de adaptação, e pode ser disfuncional. Quando é disfuncional, ele gera muita ansiedade e depressão. E quando os mecanismos de defesa, a ansiedade e a depressão, não estão conseguindo mais dar conta do estresse, o que acontece?
começam a vir os problemas somáticos. Muito frequente o problema cardíaco. Então a pessoa pode então ter problemas. O que você explica para nós é que doenças físicas podem desencadear por um problema psíquico, talvez? Por um problema psíquico, um problema de estresse, de não conseguir ter uma boa reação adaptativa à nova situação. Porque o estresse é isso. Tem uma situação nova onde a pessoa vai ter que ela tem aquela sensação de luta ou fuga, de lutar ou fugir. Uma situação de emergência, onde ela tem que ter uma reação para aquilo. E depende da forma como a pessoa encara e lida com isso. Agora, você está falando, me faz pensar, existem N profissões e algumas te colocam em mais estresse, outras te colocam em menos estresse. Sim, que são estresse crônicos. Que não vai passar. Por exemplo, eu tenho um programa ao vivo todo dia e cada dia é uma sensação. Agora há pouco a gente estava brincando, o microfone do Kleber não estava funcionando, mas querendo ou não, isso faz parte de um ao vivo. Tem dia que a gente faz programas especiais e é lógico que dentro de uma equipe, quando alguma coisa der errado, um convidado não chega, por exemplo, a gente tem que se virar porque está ao vivo. Dentro de uma equipe, cada um reage de uma maneira a esse estresse. Eu, particularmente, no ao vivo, amo o estresse. Eu gosto do estresse do ao vivo. Isso não quer dizer que depois eu não gosto de ficar sozinha um tempo. Sim, você tem uma capacidade adaptativa para nova situação funcional. A sua capacidade, você consegue... o estresse te exige uma capacidade para reagir àquela situação nova, inesperada, e você consegue reagir a isso. O desestresse é justamente ter a reação e ficar resistente e vem para o esgotamento. Não consegue, a exigência, você se sente muito exigido, você não consegue reagir àquilo. É preciso procurar ajuda nesses casos? É bem importante, porque pode se tornar algo crônico e afetar a sua saúde física e mental, né? Então, emocionalmente, você se sente muito ansioso, você passa a ter muita fadiga, falta de sono, você passa a ter problemas de relacionamento, muita irritabilidade, coisas que a depressão traz junto, né? Comer muito depois ou por conta de uma relação de estresse, de uma situação de estresse, pode ser resultado do estresse também? Porque você fica muito ansioso, né? Então tem o estresse, o estressor cotidiano. Esse estressor cotidiano é bem importante ficar atento, porque quem não sofre um estresse cotidiano, quem não tem uma novidade na vida, no dia a dia, que precisa ter uma reação e se movimentar e ter uma capacidade de se adaptar àquela nova situação. Todos nós, constantemente. O fato é que o que é importante, ter esse olhar interno, de se perceber no movimento, de estar reagindo de uma forma disfuncional. Gente, ela tá falando do nosso dia a dia. Casou, começou a namorar, terminou, vai chegar um bebê, morreu alguém, conseguiu um emprego novo, mudou de área dentro do mesmo emprego, tudo isso pode ser um problema, né? Cotidianos, muito comum. Que pode desencadear um estresse crônico. Que traz um mal-estar constante, porque as pessoas, o que acontece, Jaque? Elas veem a situação dessa novidade do dia a dia, de uma situação inusitada, ela tem uma reação de medo. Então ela paralisa, uma reação de frustração, uma reação de desânimo, isso paralisa. E aí essa defesa não deixa você ter a criatividade para uma reação, para uma capacidade de se adaptar a essa situação nova que você não tinha vivido antes. Eu me lembro, dividindo com os meus telespectadores, que logo que eu mudei de casa, eu nunca tinha pego em Anguera e eu teria que pegar em Anguera. Eu lembro que eu saía daqui, isso mesmo antes de mudar, quando meu marido às vezes estava lá fazendo as adaptações para casa. Quando eu ia ter que ir dirigindo sozinha à noite, eu lembro que eu falava, gente, eu vou ter que ir sozinha, eu não vou conseguir. A minha mão suava, eu ficava nervosíssima. E depois que eu conseguia chegar, parecia que eu tinha tomado uma surra. Era extremamente estressante. Hoje tudo bem, não tem problema nenhum, mas nas primeiras vezes isso foi muito difícil pra mim. Porque o seu organismo reage, então os hormônios do bem-estar, eles começam a atuar e se produz muito mais serotonina, adrenalina. Então o corpo sente de fato, né? Sente, o organismo reage para uma situação de fuga ou de luta, você enfrentou. E o melhor caminho é enfrentar. Tem algumas situações que a gente quer fugir. Como é que a gente faz nesse caso? Então, o melhor caminho é enfrentar.
peça ajuda de uma pessoa próxima, conhecida de sua confiança. Porque com essa pessoa pode te dar um apoio emocional para o enfrentamento. A melhor coisa é o enfrentamento. Quando numa situação de pegar uma anhanguera. Agora, situações em que você pode evitar, por exemplo, você sente à noite medo de sair porque é perigoso, a nossa cidade é perigosa. E te traz um estresse. Evite uma situação em que você está usando, vai usar o bom senso. Não precisa se colocar num perigo, por exemplo, não, né? Uma situação de perigo que te traz um estresse, você não vai se colocar. Mas o enfrentamento nesse sentido de, por exemplo, a perda de alguém é um estresse crítico, porque ele é para sempre. Então, é preciso elaborar essa perda. Essa perda traz um estresse porque mexe com a emoção e a questão afetiva de uma forma profunda. Exige uma reorganização da vida da pessoa que perdeu alguém. Imagina, se perder um filho, por exemplo, uma mãe. Exige é impressionante como geralmente pai e mãe reagem diferente, né? Com relação à morte de um filho, Exato. Né? Ou uma doença crônica, ou um filho, ou alguém da família que ficou cadeirante, teve uma lesão medular. Tudo são fatores de estresse, mas é muito importante você ficar atento à forma como você lida. Agora, uma coisa importante, eu queria que você explicasse para nós. Quando a gente fala de estresse, vamos imaginar uma pessoa que está com problemas do estresse, que você falou. Isso. O tempo vai passando, essa pessoa não pede ajuda, ela vai piorando. Ela pode desenvolver outras patologias, depressão, pânico, isso pode acontecer? Ah, mas sem dúvida. Sem dúvida, é essa que é a causa, né? É por isso que o excesso do estresse, ele já está na classificação de psiquiatria, no manual de psiquiatria, como um transtorno. Ele se torna um transtorno, sim. A síndrome do pânico, aquele aumento do batimento cardíaco, né? Aumento de pressão, problema cardiovascular, infarto, uma série de coisas, dores de cabeça fortes, crônicas. Por quê? Esses estresses, principalmente o estresse crônico, que é aquele repetitivo, que sempre acontece repetitivo, como trabalho em demasia. Trabalhar muito. Você sempre vai trabalhar e sempre com a mesma coisa ou com a mesma situação. Se torna crônico aquele estresse. Então, ele traz realmente problemas que podem agravar bastante a saúde. Tratamento. É sempre bom procurar o psicólogo e, se necessário, o psicólogo encaminha para psiquiatra também? Isso. Eu acho que um caminho é procurar ajuda de um psicoterapeuta, de um psicólogo, onde ele vai poder avaliar como está isso, em que grau, como a pessoa pode dar conta ali com a psicoterapia, se é necessário uma intervenção medicamentosa ou não. O psicólogo, ele é preparado para isso. As técnicas são muitas de trabalhar com estresse. E adaptadas provavelmente para cada caso, né? Para cada caso. Tem muitos profissionais hoje, muitos psicólogos e muitas formas de trabalhar. E todas as formas são boas, desde que o psicólogo, o profissional, seja competente. Então é bem importante você procurar alguém competente e alguém que você tenha empatia, para você ter essa facilidade, essa liberdade de se colocar. Lu, eu queria te fazer uma pergunta sobre isso. Eu já até ouvi fora do ar falar sobre isso, eu queria que você falasse um pouco. Às vezes a pessoa vai em um psicólogo, eu sei que tem gente nos assistindo do Brasil inteiro, e fala, a terapia não foi legal, tal, porque a pessoa às vezes não teve empatia. É muito importante. Pode trocar, não tem problema, né? Claro, o profissional, ele percebe também isso. Então é muito importante ter a empatia da pessoa que procura com o profissional, do profissional com a pessoa, porque é um trabalho muito de tete a tete, né? Onde você vai trabalhar com as condutas da pessoa. É íntimo, né? A pessoa vai contar a vida dela, né? É muito íntimo. Então, o profissional precisa estar preparado para esse olhar, inclusive, da empatia. A gente falou um pouquinho sobre essa questão do tratamento. A pessoa que te procura, muitas vezes, quando procura, ela já pode ter afetado o casamento, pode já ter perdido o emprego, sendo que tudo começou por estresse não tratado. Isso pode acontecer? Pode acontecer, e isso é muito triste. Porque a pessoa que está na situação do estresse, ela está tão envolvida, imbuída, por exemplo, trabalhando demais,
ou perdeu alguém da família, ou tem alguém doente na família. Ela está tão envolvida que ela cria realmente uma defesa de não se dar conta de como ela está, de como ela está reagindo. Então vem um mecanismo que é a negação. E aí ela não consegue. Nossa, mas eu falei tanto. Ou a pessoa não se percebe naquela situação. É como se chegasse em casa, nossa, eu fiquei o dia inteiro com o meu pé assim tão apertado, não percebi o quanto eu machuquei. Né? A pessoa não se dá conta porque tem uma negação, porque é tão sofrida a realidade, tá tão difícil, tá tão estressante, que olhar para a realidade parece ser mais duro, mas na verdade é a melhor coisa olhar para tratar. E a pessoa foge, então ela vai trabalhando mais, vai se envolvendo mais naquela situação de estresse. E aí vira um bolo de neve. Em alguns casos, a orientação pode ser, é lógico que a gente está falando de casos específicos, eu estou aqui generalizando, mas em alguns casos a orientação pode ser mudar de trabalho ou trabalhar horas a menos, reformular de repente a condição, a forma como as pessoas na casa se organizam. Isso acontece, às vezes, mudar a dinâmica? Sim. Então, num estresse crônico, como aquela ação repetitiva que traz, o ideal é mudar mesmo. Nesses estresses mais críticos, como a perda de um ente querido, precisa tratar, precisa elaborar a perda. Num casamento, as situações do cotidiano estão uma situação nova que exige uma readaptação, uma reestruturação da vida, do cotidiano e emocional, precisa dessa mudança. Às vezes o casal não está conseguindo trocar essa chavinha. Então é importante alguém conhecido, um casal mais experiente, fazer essa troca com o casal, com pessoas da sua confiança ou com um profissional, né, da área, porque às vezes a coisa é mais simples tendo ajuda e orientação. E às vezes é importante. Um casamento, não dá para trocar. O casal quer estar junto. Então, assim, o que traz o estresse? Vamos tentar adaptar. O que está trazendo pra gente um estresse, por exemplo? E de repente é aquela dinâmica da casa, né? De repente, com a ajuda, como ela falou, de um casal, podem ser seus pastores. E o que eu tenho visto muitas vezes, são até os pastores orientarem a pessoa a procurar uma ajuda psicológica. Porque é um especialista, né? Para poder ver de fora e adaptar. Então você descobre qual que é o fator, o que está estressando. De repente é só fazer uma modificação, né? Modificar o dia, um pega as crianças na escola, o outro deixa, pronto, o outro que estava sobrecarregado já não está mais. Enfim, dá para mudar alguma coisa, né? E facilita muito. Organizar as coisas, né? Organizar. Pra gente caminhar pro fim do bate-papo, eu queria que você explicasse pra nós, as pessoas que estão em casa que estão em dúvida se tem estresse ou não. A gente pode identificar alguma coisa? Sim. Então, se você está se percebendo muito frustrada, com muitos medos, ansiosa, comendo muito, se você se percebe com pouco sono, com dificuldade para dormir, né, mais isolada socialmente, com muita irritação, muito irritada ou irritado, sem conseguir ter muita concentração, ficar muito tempo sentado fazendo alguma atividade que precisa de concentração. Tudo isso são sinais, são sintomas que são pistas para você tentar notar se você está realmente com sintomas de um estresse. E aí, você, lógico, pode conversar com alguém da sua confiança, mas precisando que precisa de ajuda, procure um psicólogo, né? Procure, peça informação, vá atrás. E quem quiser entrar em contato com a doutora Luciene, tem o telefone 0 operadora 11 8131 9113. Tem também o site www.psicologaluciene.com.br, o e-mail lf.luciene@gmail.com. Tá passando direitinho pra vocês. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Jaque. Foi um prazer. Foi ótimo. Boa tarde. Boa tarde. Infelizmente, o nosso programa tá chegando ao fim, mas eu te espero aqui amanhã, tá? Uma ótima tarde. Um beijo grande. Tchau.